Oi, meus amores, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Fabiana e eu vivo na Noruega. Gente, que saudades! Como é bom sentir saudades e poder retornar a fazer aquilo que a gente gosta, né? E eu tô muito contente de estar aqui de volta depois de um período meio longo sem gravar. Gente, olha pra isso. Deixa eu só falar uma coisa pra você que tá chegando agora. O meu canal é totalmente sem filtros, tá? Essa é a proposta do canal desde que eu comecei, sem filtros, sem edições, do jeito que dá. Às vezes a gente tá mais arrumada, às vezes a gente tá em casa, como hoje, ó. Eu tô aqui curtindo um jet lag terrível por causa da diferença de fuso horário, né, que a gente tem. Eu vivo na Noruega, eu estava de férias no Brasil, então a gente tem essa diferença de horário, ou seja, eu estou dormindo de dia e ficando desperta de noite. E a gente está aqui, tá nevando, tá um friozinho todo lado da lareira, do jeito que eu gosto, de pijamas, meia e roupão, né? Mas enfim, de volta aqui para fazer vídeo para vocês. Eu queria deixar alguns recados. Vamos lá. O que eu vou falar? Primeira coisa, gente, quando eu comecei e criei esse canal, eu não sabia bem o que eu ia fazer. A única coisa que eu tinha certeza é de que seria um canal sem filtro e sem edições, ou pelo menos com o mínimo de edição possível. Eu queria uma coisa que fosse mais real, que a gente pudesse ser mais sincero um com o outro, porque eu não dependo de canal para viver. Eu faço isso porque eu gosto, enfim. E falei também, se eu não estiver gostando, eu paro e tá tudo certo. Mas o canal ele foi tomando o seu próprio rumo, né? Aconteceu que eu tive que direcionar para o que ele é hoje, que a gente fala basicamente, eu conto histórias de pessoas que estão felizes na Europa, de pessoas que não estão felizes, conto pedidos de socorro, conto histórias de sucesso, enfim, eu conto todo tipo de história, mas eu sempre procuro manter o respeito com todas as pessoas de quem eu conto história. Então, tem algumas pessoas que vêm, mas você está defendendo fulana que não presta ou cicrano. Independente, gente, da pessoa prestar, de estar certa ou estar errado, a pessoa está precisando de ajuda, né? E nós não temos uma procuração divina para a gente estar julgando, sabe? Ah, não presta, mas ela traiu, ah, mas ela roubou, mas ela isso, ela aquilo. A pessoa que vem até o canal e que manda uma história, ela tá precisando de um apoio. Ela não tá precisando de crítica, de críticas. Eu acho que se ela tá pedindo uma direção, é porque a própria consciência já deve estar pesando. Então não me cabe aqui fazer julgamentos. Então, às vezes eu vejo algumas opiniões que diz que eu tô dando moral pra puta, é o termo que usa, moral pra puta. Não dou moral, também não tiro. A razão que a levou a fazer o que fez, só ela que sabe. Isso é uma razão dela com Deus. Não cabe a mim esse julgamento. Eu não sei o que a levou, eu não sei se eu não estaria na mesma situação se eu passasse pela mesma necessidade delas. Enfim, então não cabe a mim. E eu suponho que não cabe a muitas pessoas que estão fazendo esse julgamento aí do outro lado. É lógico. É fácil escrever qualquer coisa aí no teclado e colocar como sua opinião. Mas, sei lá, eu acho que cabe a pensar. Ô, Bibi! Outra coisa, tá me olhando, coisa linda. Eu também não tô aqui, gente, pra falar mal da Noruega. Não, eu não vou falar mal de um país que me acolheu. Não vou falar, nem vou falar mal da Noruega, nem de país nenhum. Eu acho que viver na Europa, viver fora do nosso país, tem os seus perrengues, como também temos muitos perrengues no Brasil. E que não é a Noruega que tem um lado oculto, ou que norueguês ou europeu tem um lado oculto ou um lado maligno. Não. A gente, de um modo geral, a gente passa pelas situações que nós mesmos nos colocamos, né? Então, às vezes eu vejo algumas pessoas que falam assim, ah, mas você tem que assistir o canal da fulana que fala sobre isso, que é o lado não sei o que da Noruega, de Cicrano. Eu admiro todos os canais, tá? Claro que eu não posso assistir a todos, eu nem tenho tempo para isso, mas eu acho legal que tenham pessoas que mostram os seus pontos de vista
diferentes, né? Até não tão bons aqui da Europa, mas no meu canal não é assim. Se você espera que vai assistir um vídeo aqui que eu vou ficar falando mal de norueguês ou de qualquer outra pessoa, eu não vou. Eu vou contar a história como ela vem, vou dar a minha opinião conforme me é pedido, mas eu realmente não acho que nenhum país tem o seu lado horrível. Todo país tem o seu lado, tem o seu parte positiva e sua parte negativa, mas essas partes quem faz, positivas ou negativas, são as nossas próprias atitudes, né? Aquilo que você se submete e as suas ações. Se você agir de uma maneira ok, provavelmente você vai ter um feedback positivo. Essa é a minha opinião. Se você acha diferente, tudo bem também, tá? Que mais? Falei o que eu tinha que falar? Enfim, é isso. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa história de hoje, tá bom? Vamos para história nenhuma. Você já me segue no Instagram? Ainda não? Demorou. O Instagram é ótimo. Pena que eu não tenho colocado muita coisa, mas é uma delícia. É o Instagram de uma pessoa de verdade, que vai falar com você a verdade. É um compromisso que eu tenho. Não vou ficar falando as verdades da minha vida pessoal, porque isso não te interessa. Não, gente, tem umas perguntas assim que são meio complicadas, né? Eu, na medida do possível, eu as respondo, mas vamos combinar, né? Tem umas perguntas que são muito pessoais e eu não tenho que dar satisfação da minha vida e não vou dar, tá? Tá. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Bom, como é que eu começo esse vídeo? Eu escrevi essa história, mas aí eu resolvi contar. Eu acho que é mais real contar. Bom, vamos lá. Nem sempre se sabe, nem sempre a gente conhece detalhes da história de sucesso ou insucesso de um ser humano comum, de uma pessoa normal. É muito comum você conhecer a história de um artista e falar: ah, fulana aconteceu isso, na vida dela aconteceu isso, isso, aquilo, e essa mulher foi muito sofrida, né? No meio artístico. Mas, às vezes, a gente não conhece a história, a maioria das vezes, a gente não conhece a história das próprias pessoas que nos cercam, das pessoas que fazem parte da nossa vida, que têm papéis fundamentais, né? Mas que a gente não se ligou. E isso aconteceu comigo. Nessas minhas férias ao Brasil, nós estávamos fazendo uma reunião de família, algumas pessoas, tal, né? E a gente estava na sala, o pessoal bebendo, tal, e eu não bebo, e o meu tio não bebe. Eu comecei a bater papo com um tio meu, que é uma pessoa que eu amo muito, e esse meu tio, ele fez a celebração do meu casamento, a celebração religiosa do meu casamento. E ele é um senhor, tal, e ele falou assim: ah, Fabiana, quantas histórias para contar, quantas histórias para contar. Aí eu falei: ai, tio, você não sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória maravilhosa, eu tenho uma memória incrível, gente. Até por conta do meu déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu falei para ele: eu vou provar o quão boa é minha memória para você. E ele falou assim: ah, então vamos lá, eu quero ouvir. E tava todo mundo na sala reunido, o pessoal já tava meio volátil, mas esse meu tio não bebe, nem eu, tal. Não bebo mais hoje. E aí eu falei: então, tio, você lembra? Eu devia ter na época, uns 4, 5 anos de idade, mais ou menos, e era a Copa do Mundo. E antigamente, gente, quem tinha televisão, só rico tinha televisão colorida. O que se tinham eram televisores em preto e branco. E as pessoas mais espertas, assim, havia um equipamento que ele era um acrílico, que numa parte ele era vermelha e na outra parte eu acho que ele era azul ou verde. E era um acrílico, uma placa de acrílico que você colocava, acoplava na frente da televisão preto e branco, e essa televisão ficava colorida. De um lado ela ficava vermelho, de outro lado acho que ficava verde. Então era o privilégio dos menos favorecidos de ter uma televisão que não era preto e branco, mas colorido, porque colorido só
Só rico mesmo tinha. E esse meu tio, ele era uma pessoa muito humilde mesmo financeiramente, mas ele me convidou naquela tarde que ia ter o Jogo do Brasil para nós irmos comprar uma televisão colorida. Pô, um evento, bora comprar essa televisão colorida. E eu achando, meu tio, puta, meu tio é rico pra caramba. Televisão. Nós pegamos o ônibus e nós fomos para uma Casas Bahia, que dava mais ou menos uns 30 minutos de ônibus. E ele comprou essa televisão colorida de tubo. Eu acho que seria uma televisão de umas 24 polegadas. Mais ou menos isso aqui. Eu não sou muito boa com isso. Eu lembro que era um trem pesado porque era uma televisão de tubo, não é essas fininhas, né? E mais a caixa, mais isopor. Eu seria um trem enorme. E a gente veio de ônibus até a casa dele com aquela televisão no ônibus, porque ele não tinha grana para pegar um táxi. Aquela televisão, tipo assim, era o evento da vida dele, né? E aí ele chegou, logo que ele chegou, que ele colocou a televisão em cima que eles tinham uma geladeira, né? Era um cômodo de cozinha onde eles moravam. Ele era jovem ainda, tava meio que, né? E eu lembro que todos os vizinhos dele vieram para assistir a Copa naquela televisão. E ele se sentia a pessoa mais orgulhosa do mundo por ter aquela televisão. E eu, como sobrinha, criança, eu falava, poxa, esse meu tio é rico, hein? Ele tem uma televisão colorida. E eu contei esse episódio para ele, que eu lembrava do dia que ele comprou a televisão e da felicidade que ele tinha em ver as pessoas em volta da televisão, todo mundo assistindo, todo mundo comentando da televisão, né? Porque afinal de contas, ali naquele bairro, naquela rua, só ele tinha aquela televisão que Deus sabe o sacrifício que ele fez para comprar. Eu não sei porque eu era criança. Ele falou: "Nossa, Fá, é essa a história? Nesse tempo eu era rico mesmo. Eu já era rico. Pobre eu fui quando eu era criança." Aí eu falei, caramba, como assim, tio? E hoje eu vendo, na minha inocência, eu falava assim, nossa, ele era pobre e eu achando que ele era rico. E ele falando pra mim que ele realmente era rico nessa época. E que pobre ele foi quando criança. Aí eu falei, como assim, tio? Como assim que o senhor era pobre quando era criança? É possível ser mais pobre do que aquela pobreza daquele tempo? Ele falou, é. Mas eu nunca contei a minha história porque eu sempre tive vergonha. Na verdade, ninguém sabe a minha história. Eu falei, como assim, tio? Conta aí, quero saber, né? Eu fiquei curiosa. Eu adoro contar uma história, eu adoro ouvir uma história. E principalmente porque ele é uma pessoa muito bem sucedida hoje. Eu queria entender como era possível ser mais pobre do que morar em 2 cômodos, numa casa de 2 cômodos e ter uma televisão em cima da geladeira, era tipo o bem maior da vida dele. E ele ficou meio assim, os olhos dele encheu de lágrima. E aí a minha tia fala assim do canto da sala, ela meio que se ligou na conversa. Ela falou assim: "Fulano, não fala nada não. Deixa a história pra lá. Ei, esquece isso, acabou, não sei o quê." Aí ele falou assim, eu falei: "Mas tio, o que que tá acontecendo? Me conta a sua história." Ele falou assim: "Não, a sua tia não gosta, porque a minha história é muito triste." Eu falei: "Tio, se o senhor morrer amanhã, a sua história vai morrer com você, as suas memórias, a sua infância. Se o senhor não contar a sua história, os seus filhos nunca vão saber quem foi o senhor, de onde que o senhor veio. E é muito importante a gente contar a nossa história, sabe? Para que a gente eternize isso. Eu acho muito importante." E ele timidamente começou a me contar a história dele. Chorando, já chorando, assim. Ele é uma pessoa muito emotiva, né? E é alguma coisa mais ou menos assim, gente. Eu vou tentar ser o mais fiel possível, tá? Por isso que eu não quis escrever, eu quero lembrar o que ele me falou. Ele falou assim, ó: todo menino sonha em voar, né? Todo menino sonha em voar, todo menino quer ser um super-herói. E todo menino sonha com uma casa
na árvore. Sabe a casa na árvore? Acho que todos nós já sonhamos em ter uma casa na árvore. E ele, quando menino, sonhava em ter uma casa no chão, na terra, uma casa que tivesse raízes. O sonho dele era que a casa dele criasse raízes. Aí eu, raízes. Aí ele falou assim, Fá, você já ouviu falar nas casas flutuantes de Manaus? Porque ele vem de Manaus, né? Eu falei, ai tio, já sim, até apareceu no Globo Repórter um programa que falava das casas de palafitas, eu acho que é isso, passou, né? Como é subhumano as pessoas que vivem nessas condições. Ele falou, não, Fá, essas casas eram de luxo, se você pensar em palafita, perto das casas flutuantes de Manaus, essas casas eram luxuosas. Eu, como assim, tio? Eram casas, Fá. Eu nasci numa casa com mais uma porção de irmãos que foi construída dentro de um rio. Como assim? Eu falei, será que ele tá viajando na maionese? Então, o que aconteceu? Teve uma época lá nessa região onde se... Eu não sei essa parte histórica, tá, gente? Porque eu também essa história é novidade para mim. Mas que as pessoas viviam da borracha, né? Muitas pessoas foram para essa região do Amazonas, né? Por causa da borracha. E acabou que isso acabou falindo, essa coisa acabou não dando certo. E as pessoas começaram a viver em pobreza absoluta, sem ter terreno para construir uma casa, sem ter condições de alugar uma casa. Eles aproveitaram aqueles restos de borracha, me parece que foi isso, e eles passaram a construir as suas casas dentro de um rio. Então essas casas eram flutuantes. Que coisa absurda, assim. Não era. Porque as palafitas, eu não tenho muita certeza, mas pelo que eu entendi, as palafitas elas são construídas às margens do rio. Mas a casa deles não, era dentro do rio. E esse era o mesmo tio que eu ouvia todo mundo dizer: ah, esse menino nada como um peixe. Criado no rio Amazonas. Criado nadando no rio Amazonas. O que ninguém me falou é que era nesse mesmo rio Amazonas, nesse mesmo rio, eu não sei se o nome do rio é Rio Amazonas, mas é um rio assim. Nesse mesmo rio, a casa dele foi construída dentro desse rio, a casa ficava flutuando. Quando a maré subia, molhava, a casa balançava. E ele conta dos amiguinhos que perdiam a vida, que caíam ali dentro daquele rio. Porque estavam brincando, as crianças caíam. Esse mesmo rio que sustentava a casa era o rio onde um lugar que não tinha saneamento básico, não tinha água potável. A coisa era mais ou menos assim, não, a coisa era assim. Esse mesmo rio servia como esgoto, como fossa. Nesse mesmo rio tomava-se a água que se bebia era desse rio, a água que se lavava a roupa era desse rio, enfim, tudo tomava-se banho. E era essa mesma água que as crianças nadavam, era água que tinha cobra, que tinha jacaré. Sabe uma coisa assim que parece absurda? Se a gente, eu contando agora, eu sei que vai parecer absurdo para muita gente. Para mim, eu fiquei assim, é. E ele contando. E esse meu tio, que na verdade ele não é meu tio de sangue, ele é casado com a minha tia de sangue, mas ele é mais do que é tipo um segundo pai aqui nessa terra para mim, porque o meu pai já é falecido. E ele contando isso, assim, eu falei, não, isso não pode ter acontecido, não é possível que alguém pode ter vindo de tanta pobreza. E a gente reclamava na infância, ah, fulano foi pra Disney, fulano... Sabe umas coisas assim? Ah, minha infância foi difícil, eu não ganhei tal brinquedo, eu vejo isso até hoje, né? E aí ele falando, né, sobre essas condições. E ele foi um filho
que a mãe dele faleceu já era uma senhora bem idosa, com 70 para 80 anos, e ele foi um filho que manteve essa mãe junto dele a vida inteira, tratando essa mãe como uma rainha. E ele falou assim: minha sobrinha, que ele me chama de minha sobrinha, Fabiana, se existe céu, a minha mamãe tá morando lá. Porque se teve uma mulher que chorou, mas chorou lágrimas de sangue, em desespero, por ver os filhos passando necessidade, essa mulher foi minha mãe. Meu pai nos abandonou quando a gente era criança. Não sei por quê. Sei que essa mulher ficou com um monte de filhos, né? E eles falavam que... Ele fala que tinha, quando ele era criança, um negócio chamado mingau de caridade. Mingau de caridade é uma mistura de farinha de mandioca, água e sal. Então, para as crianças terem a sensação de saciedade, para as crianças sentirem-se, não passarem tanta fome, era dado aquilo para ele e para os irmãos, né? E na minha cabeça, quando eu via ele já adulto e eu criança, eu ia na casa deles e eu achava que eles eram ricos, mais ricos ainda. Porque cada pessoa, cada membro da família tinha o seu próprio litro de Coca-Cola. Acho que ele não vai lembrar disso, mas eu lembro. Eu falava, caraca, como eles são ricos. Porque na minha casa eu fui ensinada que a gente ia colocar, tipo, meio copo. Porque eu não sabia, né? Porque eu era criança. Hoje eu sei. Mas por que eu tinha que tomar meio copo de Coca-Cola? E lá não. Lá era 1 litro, que era aquelas Coca-Cola de vidro. 1 litro para cada uma das pessoas. Cada membro da família. Então morava 5 pessoas, cada um tinha o seu próprio litro. Eu achava aquilo o máximo. Pô. Essa família que era rica. Mas isso aconteceu até porque sabe Deus o que ele passou na infância. Sabe Deus não, ele sabe, você tá sabendo agora, parte do que ele passou na infância. Então as pessoas criam alguns traumas e vão trazendo com ela, né, pra vida adulta. E tipo assim, adoro Coca-Cola e eu vou tomar Coca-Cola. E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não perguntei isso pra ele, mas ele vai me falar nos comentários. Só se eu tiver coragem de publicar essa história. Que aqui são 1 da manhã e... sei lá, eu tô inspirada pra contar. Eu achei que... Bom, e aí ele foi contando isso e ele chorava, né? Aí com 17 anos, quando ele completou 17 anos, teve uma prima dele que teve a oportunidade de vir para São Paulo. E essa prima também lá de Manaus, ela conseguiu casar com um homem bem-sucedido e acabou meio não, ela ajudou todos os familiares que estavam em Manaus. Então ela ia trazendo as pessoas e dando um jeito de empregá-las. E foi nessa situação que veio esse meu tio, com mais os irmãos, mais a mãe, e vieram morar em São Paulo, né? E aí eles moraram em situações bem precárias aqui em São Paulo também, mas pelo menos já era uma casa de terra firme. E aí ele teve a oportunidade, passados já muitos anos daí, né? Ele teve a oportunidade de construir esses 2 cômodos. Foi o primeiro imóvel que teoricamente seria dele, mas que por razões de desonestidade acabou não sendo, né? Ele acabou tendo essa casa e foi nessa época que eu começo a ter lembranças desse meu tio, né? Então ele morando em 2 cômodos, cada um com uma Coca-Cola, e ele com essa TV colorida, eu já achava que eles eram ricos, né? Então nessa fase ele falou assim, não, realmente nessa fase eu era rico mesmo, porque eu já tinha uma casa com raízes para morar, uma casa que não balançava, que não entrava água, que não mudava com a maré, que não ventava, que eu não passava frio, né? E eu tinha condição de comer e tudo mais. E aí ele comprou um terreno, eu lembro do dia que ele foi comprar esse terreno porque eu estava junto, né? E ali naquele terreno ele começou a construir o sonho da vida dele, né? Um imóvel que terminou não faz pouco tempo, porque ele trabalhou a vida inteira, né? Ele teve 3 filhos e muita luta, porque ele era um menino que não teve estudo, não teve oportunidade de estudar e não teve muitas oportunidades na vida, na verdade nenhuma. Ele teve 3 filhos muito bem criados e os 3 muito bem sucedidos em todos os sentidos,
né? E ele construiu uma casona enorme durante toda a vida dele, uma casa linda, que hoje ele alugou a casa, tem alguns meses que ele alugou, porque a casa tem, não sei se 3 andares, e ele não consegue se locomover, porque já está com uma certa idade e ficou difícil a locomoção e a limpeza para ele e para minha tia. Mas esse menino sem estudo, ele, acho que há 23 anos atrás, ele sempre foi muito católico, uma pessoa muito ligada a Deus, e ele teve a oportunidade de participar de um projeto, assim, logo no comecinho, que era um projeto que se eu não me engano, o nome é Casais em Cristo, que é uma reunião que a igreja tem, que reúne, pelo que eu entendi, que reúne casais que estão em crise e tentam trazer esses casais para a vida cristã, né, para a vida religiosa. E ele disse que foram inúmeras as famílias que ele já conseguiu, com a graça de Deus, unir novamente. Olha que trabalho grandioso. E ele se tornou mestre. Ai, gente, não é mestre, eu não sei o nome, eu perguntei várias vezes e esqueço. Depois do padre, ele é a segunda pessoa. Então, na ausência do padre, ele faz as missas. Ele tem um papel muito importante na igreja. Ele estudou para isso. Eu não sei como é que funcionou. Eu sei que ele se tornou essa pessoa. Ai, se você sabe o nome, escreve aí, que eu esqueci mesmo. Que a minha cabeça, como eu não tô lendo, gente, não tem edição, é tudo vindo da minha cabeça, da conversa que eu tive. É isso que eu quero, tá? Então, falham alguns nomes. E ele está há 23 anos fazendo isso, com esse trabalho, como membro, ele é um membro, como é, um guia espiritual, seria isso? Alguém que é ali, que ajuda as pessoas, que fala de Deus, que leva a palavra, principalmente para casais. E esse é um projeto que ele acontece não só no Brasil, mas ele foi sabe assim, dos primeiros a fazer, né? Não a criar, mas a participar, né? Como é um trabalho voluntário. E hoje esse trabalho é desenvolvido no mundo inteiro pela Igreja Católica. E ele fala disso com muito orgulho. Olha a mudança de vida daquele menino que vivia nas casas flutuantes de Manaus, né? E hoje ele tem uma casa nos ares, mas é porque é grande mesmo. Ele também tornou-se empresário, né? Hoje ele tem uma empresa com o filho dele e o genro. Eles tocam não é uma grande empresa, até onde eu sei, mas é uma empresa bem sucedida. E agora eu te pergunto, tem razão de ter vergonha de uma história linda dessa? Eu contando essa história, eu tô orgulhosa de você. Tô orgulhosa de você, tio. É uma história linda, uma história que você tem que contar, uma história que tem que ser eternizada. E se você também tem uma história para me contar, que você gostaria que as pessoas soubessem, você não tem que ser um artista, você não tem que ser. Você tem que ser você. A sua história é linda, toda a história é linda. Toda a história é linda. Sabe? Me chama lá no direct no Instagram, @Dra Fabiana Christensen com K. Tá escrito aqui em cima. Me chama no direct, me segue lá. Se você não tem uma história para contar também, me segue lá que o meu Instagram é muito legal. Mas voltando, é só orgulho. E o interessante, gente, para finalizar, que já tá comprido pra caramba esse vídeo, para finalizar é que ele começou me contando a história dele, com vergonha, não querendo contar. E desde que eu falei que eu ia contar a história dele, que eu ia trazer a história dele pro canal, ele mudou assim o mood dele, da vergonha de sentir algum bloqueio, não era vergonha, algum bloqueio de falar da história dele, e ele começou a resgatar a história dele. Aí eu tava quietinha, meu celular começou, meu WhatsApp, pi, 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 pi. Caraca, que é isso? Era 50 mil fotografias. Ele, eu consegui contato com não sei quem que arrumou as fotos. Olha, eu tô aqui no colo da minha mãe. Eu nunca ia ter oportunidade de ter essas fotos. Eu nunca ia ter oportunidade de falar. Ele começou a procurar pessoas, que agora a gente tem essa coisa da internet, a gente consegue.
E, moral da história, ele começou a resgatar a história dele. E ele passou a viver a história dele. E ele, cada áudio dele é com choro, com felicidade. Ele falou, Fá, muito obrigada. Graças a você, eu consegui resgatar a minha história. Ele tá orgulhoso da história dele. Olha que coisa bacana, gente. Então é isso. Eu quero contar a sua história, eu quero contar a história de quem está sofrendo, eu quero agradecer as pessoas que têm ajudado. Cada caso que chegou no canal de pedido de socorro foi atendido. Todas as pessoas têm sido atendidas graças à solidariedade de você que está aí do outro lado. Eu só tenho que agradecer. Mas a gente vai contar histórias de sucesso. Histórias de gente comum, como eu, como você. Histórias verdadeiras. Histórias que não acabaram num palco, ou com 1 milhão de seguidores, ou num Big Brother. Não, não é essa a história. É história de gente como a gente. De gente que lutou, que luta e que tem orgulho de ser o que é. E que entendeu que todo o passado fez parte do processo, fez parte do caminho, que não é motivo de vergonha, né? Que tudo, mesmo os nossos erros, fazem parte do processo para ser o que é hoje, o que vai ser amanhã. Então é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E o nome dele eu vou falar, mas eu não vou falar agora, vou ter que dar uma editada, porque eu tenho que perguntar para ele se ele deixa, tá? Mas ele é um cara guerreiro, um verdadeiro brasileiro. De onde veio e aonde está. É isso que importa. Um beijo para vocês. Deixa um like aí para mim, por favor, se você gostou do vídeo. Tá bom? Me segue no Insta, @DraFabianaChristensen. Deixa um comentário. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tchau!